Da palestra do Dr. Paulo Calhendo, o uso da inteligência artificial na administração pública, que seria apresentada neste horário, será abordado à tarde pela nossa convidada, a doutora Daniela Copete Cravo, procuradora-chefe da Procuradoria de Transformação Digital e Inovação do município de Porto Alegre. Então, à tarde, teremos esse tema sendo abordado aqui no 10º CEMAT com a doutora Daniela Copete Cravo. Dando prosseguimento à nossa programação, teremos agora a palestra que falará sobre o tema O impacto da reforma tributária na tributação imobiliária. Para compor a mesa, convidamos para coordenar os trabalhos desta apresentação o doutor Guilherme Boing Ouriques, diretor de Relações Institucionais da AFAMESC. Guilherme é bacharel em Direito, pós-graduado em Gestão da Previdência Complementar e mestrando em Engenharia Civil com ênfase em Gestão Territorial. Exerce a função de auditor fiscal tributário e atualmente é secretário da Fazenda do município de Brusque, em Santa Catarina. Possui experiência anterior como diretor-geral de fiscalização, coordenador de fiscalização e presidente do colegiado de tributação da Associação dos Municípios do Vale Europeu, ANVE. Atua também como coordenador do GT10, Fiscalização e Contencioso, e do Conselho Técnico das Administrações Tributárias Municipais, CTAT. E convidamos ao palco a palestrante doutora Cláudia Roveri, auditora fiscal tributária de Blumenau, Santa Catarina. Com a palavra, o senhor Guilherme, com a palavra, o doutor Guilherme Boing Ouriques. Olá, pessoal, muito obrigado. Bom dia. Do doutor não precisa não, pode dispensar o doutor, tá, pessoal? Só Guilherme está ótimo. É um orgulho estar presente aqui, né? Muito me honra o convite da IAMU. Primeiramente, gostaria então de agradecer o convite, agradecer o Johnny, no nome da AMU, o presidente. Muito obrigado, Johnny. É importante a gente ter essa relação afinada, entre as nossas associações, entre a AFAMESC, que é a Associação de Santa Catarina dos Fiscais e Auditores do Estado, e a AMU. Para mim é muito importante estar aqui hoje, então só tenho a agradecer. E também é um orgulho estar aqui com a doutora Cláudia, Cláudia Roveri, que é fiscal no município vizinho ao meu, Eu e a Cláudia, a gente tem há muito tempo um afinamento em muitos assuntos, então, me sinto duplamente honrado pelo convite aqui de estar presente hoje. Doutora Cláudia Roveri, ela é auditora fiscal tributária desde 98, lotada na gerência de tributos imobiliários da Cefaz de Blumenau, Santa Catarina, no setor de TBI, presidente do colegiado de tributação da Associação dos Municípios do Vale Europeu, da ANVE, pós-graduada em Direito Tributário pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB, em Controle de Gestão Pública Municipal pela UFSC, em Gestão Tributária Municipal pela FAI, em Gerenciamento de Projetos com ênfase em Administração Pública pela FURB. É professora da cadeira de TBI dos cursos de especialização da Faculdade Brasileira de Tributação, FBT, palestrante desde 2010, tem diversos artigos publicados, tanto em obras quanto em sites jurídicos. E hoje, ela vai trazer para a gente o tema sobre tributos imobiliários perante a reforma tributária. Com certeza um tema que, num primeiro momento, parece ter ficado em segundo plano, na questão da reforma, porque muito se fala em IBS, CBS, novo federalismo, comitê gestor, mas pouco se fala nas outras mudanças que a reforma tributária trouxe, com a SC 132, e foram várias. A gente fala de tributos imobiliários, mas também teve alteração em contribuições, teve alteração, aí, na verdade, em todo o sistema.
E, particularmente, na questão municipal, a gente viu mudanças, né, no IPTU, imediatamente, já tivemos mudanças no IPTU, né, mudanças sobre como a gente pode passar a regulamentar o IPTU, e de uma maneira muito mais abrangente até, né, do que vem sendo defendido. Né, muito se falou só, olha, agora você pode fazer sua planta genérica não apenas por lei, mas também por decreto. Né? Isso é o que a gente viu em todos os sites e tudo mais, mas na verdade não é bem isso. Né? Não é bem isso, e até quem simplesmente entender assim, não só vai incorrer em erro, mas também numa limitação, né, da profundidade real que essas mudanças estão sendo trazidas. E agora, né, junto com o PL 108, a gente também vai ver mudanças no nosso tributo no ITBI, né, um tributo que hoje já está super judicializado. Né? Acho que recentemente a gente passou muito tempo num certo marasmo, né, entre aspas, no ITBI, e talvez aí nos últimos 5 anos a gente tenha falado mais de ITBI até do que de outros tributos municipais. Uma superjudicialização aí que rendeu várias teses, né? E agora temos mais novidades então para esse tributo, né? Eu vou deixar aqui com a nossa palestrante, Cláudia. Muito obrigado. Por favor, tem a palavra. Muito obrigada, Guilherme, meu querido amigo, meu querido colega de Brusque. Bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente ao meu querido amigo Johnny, que me convida para falar para uma plateia tão seleta, numa terra que eu adoro muitíssimo, que é o Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, que é a terra de uma das maiores especialistas em tributação imobiliária, minha amiga Cláudia de Césare. É uma honra, um privilégio e um desafio falar sobre esse assunto da terra da Cláudia, minha xará. Agradeço imensamente o convite. Falar no SEMAT é uma honra, e falar sobre o tema da reforma tributária pelo viés da tributação imobiliária, um grande desafio, porque, como bem colocou o Guilherme, se fala muito do impacto do IBS, da CBS, o que vai ser agora, o que não vai ser agora, mas eu gosto de ver nesses momentos de mudanças, e nós estamos reaprendendo a andar, né? Somos todos aqui infantes numa nova era, num novo momento. Eu nunca pensei que eu estaria aqui agora reaprendendo a caminhar, uma nova caminhada na tributação, depois de 27, quase indo aí para 28 anos de caminhada profissional, que eu estaria reaprendendo a brincar de trabalhar, né, reaprendendo a trabalhar com tributação. Mas, enfim, a vida é feita aí de desafios, certo? E a tributação imobiliária, ainda que esteja na lateralidade da reforma tributária, ela, sim, também foi impactada, está sendo, e vocês vão ver que nós estamos trazendo aqui a reforma. A minha palestra hoje, ela está centrada e ela vai estar sempre girando em torno de um tema: valor venal. Vocês vão ver que isso aqui vai estar sempre girando, vai ser um tema sempre recorrente nos 3 temas, os 3 eixos em que eu dividi a minha palestra. A tributação imobiliária vai ser, e esse é um momento chave, esse é um aspecto chave da minha fala, o único espaço em que, de fato, nós vamos poder, enquanto municípios, exercer plenamente a nossa competência tributária, inclusive legislativa. É o único lugar onde nós, de fato, vamos poder exercer a política fazendária, porque nós ainda vamos poder fazer legislação e políticas tributárias. CBS e IBS foi tirado da gente. Nós vamos trabalhar através de comitê gestor, mas a legislação vem toda de cima para baixo. Como foi falado aqui de formas reiteradas, e em todos os lugares onde vocês forem,
ouvir falar sobre reforma CBS e IBS, foi tudo centralizado em nome da simplificação. Na tributação imobiliária não é assim. Nós ainda temos espaço para estabelecermos a nossa própria política tributária. E por que isso? Cada cidade é única. Cada município tem as suas peculiaridades. Em cada município que você vai, e eu já fui em vários, dando cursos, dando palestras, trabalhando, visitando, você vai, depois que você começa a trabalhar com tributação imobiliária, você começa a olhar os lugares para onde você vai com uma outra visão, com outro olhar. Você começa a ver a dinâmica da cidade de uma outra maneira. Porque para trabalhar com o mercado imobiliário, você precisa aprender a dinâmica da cidade. E isso nós, gestores, perdemos, esse olhar da cidade. Se é que algum dia tivemos. E não nos esqueçamos, é competência constitucional dos municípios gerir os territórios municipais. E é nos territórios municipais que a vida se desenvolve. E é a partir daqui, do território municipal, que todas as políticas públicas têm que ser feitas. E uma delas, e as políticas públicas têm que ser feitas a partir da gestão correta do território. E essa gestão correta, um dos elementos da gestão correta é saber o quanto essa terra vale. Então, vocês vejam que o valor da terra, ela tem um significado maior do que só o tributário. Quais serão os tópicos abordados? Conflito IBS-CBS versus ITBI, que é um grande ponto de interrogação. E a professora aqui hoje vai brincar de futurologia com vocês. A atualização da planta de valores genéricos, e o que está sendo trazido aqui é fruto de uma reflexão que eu fiz junto com a professora Cláudia de César. Então, a minha fala de abertura não é gratuita, eu devo muito a ela também essa reflexão que está sendo trazida aqui. E o Sistema Nacional de Gestão, a adesão do Sinter e do CIB, já foi falado, foi tema de uma oficina aqui, inclusive, né? Mas que também vai impactar na tributação imobiliária. Como vocês perguntam? Vou explicar. Está tudo relacionado. Primeiro, o ITBI incide, como todos nós sabemos, sobre as transferências onerosas de imóveis e de direitos reais. Artigo 156 da Constituição Federal. O IBS e o CBS, esses gêmeos chipófagos, incidem sobre operações com bens materiais e imateriais, incluindo imóveis. Pois bem, na questão imobiliária, IBS e CBS incidem sobre alienação, locação, cessão de direitos reais, administração e intermediação e construção civil. Quais são as exceções? Permuta, exceto sob a torna. Então, quando houver excesso, esta torna incide IBS, CBS. Direitos reais de garantia, que também estão excluídos. Então, penhor, anticrese, alienação fiduciária e operações de fundos patrimoniais. Aqui houve lobby. O que são os fundos patrimoniais? São fundos onde se investe, onde os investidores criam fundos que vão investir em aquisições patrimoniais, para fazer investimento em imóveis. Nesses fundos, a aquisição desses fundos não incide IBS e CBS, mas incide ITBI. Certo? Beleza. E aqui agora vamos entrar no terreno do desconhecido. Beleza?
Por quê? A reforma não trouxe nenhuma alteração em relação aos fatos geradores do ITBI. Está lá, intocado. Mas fez incidir IBS e CBS na venda de imóveis. Então, hoje, nós temos os imóveis sendo tratados, e aí eu vou usar aqui essa palavra de uma maneira até um pouco imprópria, não gosto de usar, né? Não como mercadoria, mas com propósito negocial. Ou seja, quando a venda do imóvel é usada como propósito de negócio, quando é a finalidade da empresa, corporadoras, construtoras, certo? Então, para eles, aquilo é um produto, diferente de eu estar vendendo o meu imóvel pessoal. Aí vai incidir o IBS-CBS. Tem, inclusive, lá a diferenciação. Eles fizeram, inclusive, uma diferenciação. A regra inicial era maravilhosa. Foram afunilando. Inclusive, se você vende o imóvel de sua propriedade a cada 4 ou 5 anos, eles fizeram diferenciação para pessoas físicas. Pessoa jurídica não tem diferenciação, certo? Mas, enfim. Nos meus cursos, eu sou professora da cadeira de TBI da FBT, e eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Vocês entendem que há bitributação? Vocês entendem que há bis in idem? Sim, não. Por quê? Justifiquem a sua resposta. Vem umas respostas maravilhosas. Tudo olhando pelo retrovisor. Todas, sem exceção. Por que eu falo isso? A primeira resposta que eles dão é: não pode ter bitributação. É o que a gente aprende nas escolas de direito, certo? Constituição proíbe bitributação. Concorda? Essa reforma tributária, na minha modesta opinião, destruiu essa certeza. Se ela manteve rígidas as hipóteses de incidência do ITBI e criou hipóteses de incidência do IBS-CBS novas, sem mexer nas hipóteses de incidência do ITBI, sim. Ela criou uma hipótese de bitributação autorizada. Mas aí vai deixar o imóvel muito caro, né, professora? Vai. Vai. Mas que está autorizado, tá? Eu quero que me digam logicamente se não está autorizado e por quê. É só uma pergunta retórica, ninguém precisa responder. Ninguém conseguiu me responder essa pergunta até agora. Não podia. Então tá. Olhem para frente. Não existe mais. Vem uma reforma desse tamanho, demole certezas. Pensem para frente. Pois bem, o que eu vejo, e é aqui que entra o meu lado Madame Cláudia. Sim, porque eu prevejo o futuro. Eu falo isso, as pessoas não acreditam em mim. Mas eu acerto as coisas. Eu prevejo 3 cenários, e até vai ficar registrada a minha palestra aqui, né? Me cobrem isso aqui no futuro. Depois eu digo para vocês qual que eu acho que é o cenário mais provável. Eu digo para vocês depois qual o cenário que eu desejo e o mais provável, tá? Qual que eu acho... O primeiro cenário possível, na minha opinião. Vai ficar tudo como está. Bitributação... o IBS incidindo nos imóveis enquanto... Por quê? Existe uma explicação lógica. O IBS pode incidir... Você pode olhar o mesmo fato de 2 pontos de vista diferentes. Concordam comigo?
Você pode olhar o mesmo objeto e ter 2 pontos de vista diferentes sobre ele. Por exemplo, o dinheiro que o médico ganha quando faz uma consulta. Se você for olhar do ponto de vista da Receita Municipal, é ISS, porque ele está prestando um serviço. Certo? Se você for olhar pela Receita Federal, ele está auferindo renda. São fatos geradores distintos, de impostos distintos, olhados de pontos de vista diferentes do mesmo fato jurídico. Concordam comigo? E ambos fazem sentido. Aqui, IBS incide uma construtora vendendo um apartamento. Vai incidir IBS para as construtoras. As construtoras vão pagar porque é um imposto indireto, IBS e CBS, porque são tributos indiretos sobre o consumo. Eles serão os contribuintes, a construtora será a contribuinte, porque ela está, enquanto contribuinte, praticando um fato jurídico de venda de um produto, que é o seu negócio, vender imóveis. E, por outro lado, o comprador está adquirindo um patrimônio, porque o ITBI é um imposto patrimonial. Ele está adquirindo um bem imóvel, patrimônio. É um tributo imobiliário. IBS e CBS, lembrem-se, é um imposto sobre consumo. ITBI é um imposto sobre patrimônio. Eu estou olhando o mesmo imóvel de pontos de vista diferentes. É possível? O sistema jurídico tributário comporta essas duas visões? Comporta. Vai deixar o imóvel mais caro? Vai. Dá para resolver? Dá. Dá. Como? Você pode, já está sendo, né? O IBS e CBS ele já prevê uma base de cálculo reduzida para a construção civil. Inclusive, com o famoso fator redutor. Vocês sabem como é que vai ser feito o fator redutor? Não? Já ouviram falar no valor de referência? Como é que se calcula o valor de referência? Valor de mercado, né, gente? Ó, primeira vez que eu estou falando de valor de mercado aqui. Certo? Peguem essa referência aí. Valor de mercado. Por quê? Uma das regras de transição para o IBS e CBS, para as construtoras, para o setor de construção civil, é que os imóveis que estejam no nome de construtoras, no nome de contribuintes da IBS e CBS, vão ter, porque ele está em estoque, certo? E aí, como o IBS e CBS é um imposto não cumulativo, como é que você vai fazer essa questão do débito-crédito de um imóvel que já está em estoque? Valor de mercado menos o valor que ele vai colocar como que ele acrescentou na saída. Tem que ter um valor para você reduzir de base de cálculo. Essa é a regra de transição. Como é que você vai fazer isso? O fator redutor para as construtoras, para esses contribuintes, é o valor de referência, que vai ser auferido no mercado. Certo? Enquanto que o ITBI vai continuar incidindo sobre quem adquire. Qual o problema desse sistema? Obviamente, o custo financeiro disso vai continuar sendo arcado por quem adquire o imóvel. Vai ficar mais caro. Concordam? Então, o problema aqui não é jurídico. O problema aqui é econômico.
Por isso, pode ser que, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista econômico, este modelo não subsista. Concordo? Certo? Tá bom? Então tá. Então, um exemplo prático. Uma incorporadora que vende um imóvel, o IBS incide sobre a atividade econômica e o ITBI sobre a transmissão para o comprador final. Qual o desafio? Harmonizar as alíquotas e estabelecer critérios claros para a base de cálculo e fatos geradores. Aqui ficaria mais fácil. Por quê? Porque você saberia, não teria dificuldade de você fazer incidir os tributos. Transmissão onerosa, transmissão onerosa. A convivência regulamentada, vamos dizer assim, o caminho do meio, você dividiria. O que fosse operações de mercado ficariam por conta do IBS e o que fossem transações entre particulares sofreria incidência do ITBI. Esse seria o caminho do meio, vamos dizer assim. Você evitaria a bitributação, teria uma segurança jurídica maior, porque você não teria dois tributos incidindo sobre a mesma base, sobre os mesmos fatos, teria mais clareza na carga tributária e você evitaria essa sensação de que o sujeito está sendo garfado duas vezes. E diminuiria a questão, né? Qual o problema aqui? O problema aqui é definir qual pertence a quem. E aí a gente pode correr aqui o risco de virar uma bola dividida tipo a industrialização por encomenda. Ou software de prateleira versus software desenvolvido, né? Só prestação de serviço de software. Essas discussões bizantinas que nós temos de quando em quando, que a gente adora no direito tributário. Certo? Esse é o problema aqui. Essa é a armadilha nesse sistema. Bom? E o terceiro seria a pura e simples absorção do ITBI pelo CBS-IBS. O ITBI deixaria de existir e tudo seria tributado. O problema é fazer incidir o IBS sobre operações que não têm... claro, você teria simplificação, né? Você teria todas as operações incidindo só um tributo, incluiria lá na máquina do IBS-CBS, só que, vamos lá, diminuiria a arrecadação do município própria, o município perderia ainda mais a autonomia, já está perdendo o ISS, vai perder mais uma fonte de arrecadação, certo? Pode elevar, porque hoje as alíquotas do ITBI variam aí, eu já vi, entre 0,1% e 4%, e a carga tributária do IBS-CBS, como ela é não cumulativa, ela é feita para incidir em forma de cadeia, ela vai acabar virando entre aspas, muito entre aspas, um ISS, porque você só vai... uma venda entre particulares, eu vendendo meu imóvel para o Johnny vai ter que pagar a alíquota cheia do IBS. Como é que eu vou fazer aqui a redução? O que vai ter de... Não existe lógica, porque não é uma relação de consumo. Entende? Muitos falam que existe essa possibilidade dessa mera e simples extinção do ITBI, mas se nós fizermos isso, as vendas de imóveis... Aí nós teríamos que pressupor que as aquisições de imóveis por particulares deixariam de ser fatos geradores de quaisquer impostos. E os municípios perderiam uma fonte de receita. Eu vou dar um exemplo, assim, e o ITBI, não, como o Guilherme falou, virou um imposto coqueluche, e não foi de graça.
Ele, de fato, eu trabalho com o ITBI desde 2013. Por que que o ITBI virou esse imposto coqueluche? Alguém sabe? Vou dizer. É por isso que eu estou aqui e vocês estão aí. Não, eu não tenho todas as respostas. Eu tenho muitas delas. Eu não tenho todas. Mas essa eu tenho. Pandemia, gente, 2020. 3 fatores explicam esse boom do ITBI. Pandemia. Na pandemia, as pessoas se viram, de repente, presas em lugares pequenos, porque todo mundo saía, só ficava à noite em casa, e, de repente, se viram apertadas em lugares pequenos, trancadas 24 horas por dia, que coincidiu com um momento de juros negativos. Nunca houve tanto financiamento imobiliário quanto naquela época, é inacreditável, muito financiamento imobiliário. Os imóveis estavam muito baratos, vinham de um momento de queda no valor dos imóveis. E um terceiro fator subjetivo, e isso é uma coisa que quem trabalha com o mercado imobiliário não pode desconsiderar nunca, o medo de morrer, que era muito presente. Então, muitas pessoas que não transmitiram, tinham os seus imóveis, mas não tinham transferido ainda para os seus nomes, fizeram isso, por medo de morrer e deixar as coisas, os negócios inacabados. Nós vimos muito isso no setor de TBI. Nunca trabalhei tanto em casa. Nunca. É impressionante. E aí, por coincidência, eu tinha acabado de montar um escritório novinho, assim. Fazia um mês assim, que eu tinha montado um escritório novo em casa. Em uma semana, a gente botou o setor todo em online lá em Blumenau e, trabalhando loucamente de casa. E a arrecadação do município, e não é só do município de Blumenau, se vocês forem levantar nos setores, nos municípios de vocês, que tinham um setor mais ou menos estruturado, vocês vão ver que isso se repetiu em todos os municípios, praticamente. Naquele ano, a nossa arrecadação dobrou, foi de 28 para 60 milhões. Certo? Então, não dá para abrir mão de uma arrecadação assim decente. 60 milhões é dinheiro. Certo? Qual dos 3 cenários eu prefiro? Esse. Porque ele é juridicamente factível. Dá para trabalhar as alíquotas do ITBI e dá para trabalhar as alíquotas do IBS, para deixar elas mais aceitáveis economicamente, e você não tem essa discussão que esse modelo vai ter. Você evita, porque esse modelo parece o mais bacana, né? Aí você divide, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas aqui não vamos ter aquela discussão. O meu medo desse modelo é essa discussão bizantina que nós já tivemos nas divisões, nas conflitos de competência de ICMS e ISS. Por isso que eu prefiro trabalhar aqui políticas tributárias mais eficazes, com redução de alíquota, ou bases de cálculo ampliadas com redução de alíquota, do que esse cenário em que você pode trabalhar aqui, sim, com uma insegurança jurídica maior. Porque é uma segurança jurídica que, no meu sentir, é falsa. Tá? E aí, de novo, como é que você consegue diminuir alíquotas? Com uma base de cálculo ampliada. E aí, como é que você consegue ampliar a sua base de cálculo? Trabalhando corretamente o valor de mercado dos imóveis. Tá bom? E aí, qual é a base de cálculo? Valor de referência.
O IBS, a base de cálculo dele, é o valor da transação. Por quê? Porque é um negócio, é diferente do ITBI, que é o valor de mercado, o valor venal do imóvel. Então, no caso do IBS, aí sim faz sentido que seja o valor da transação, porque é o valor do negócio. É como no ISS, certo? Porque você está falando, aqui sim, de um negócio, né? De uma relação de consumo. Por isso que não se admite valor da transação para o ITBI, porque você está adquirindo um bem, e aí você tem que auferir o valor desse bem, o valor de fato, o valor venal, o valor de mercado. Não são a mesma coisa? Não. E esse é um desserviço do tema 1113. Para quem sabe ler, o tema 1113 não fala isso. Ele fala que o valor, que ele fala assim, num português bem primário, que ninguém vem para o fisco mentir para a gente. Em princípio. Não é mesmo? Hã? Se fosse assim, estaríamos todos na fila dos desempregados, não é mesmo? Aquele tema 1113 subverteu a lógica, né? Colocou lá o princípio da presunção de veracidade a favor do contribuinte. Né? A palavra do contribuinte equivale até que se prove o contrário. Né? E aplicou os procedimentos de fiscalização e de levantamento de bases de cálculo que você usa normalmente para os tributos sobre o consumo, para a tributação imobiliária. Não se faz isso. Tanto é que a letra C, que diz que data máxima vênia, tá? Que diz que não se pode usar valor de referência, porque o município não tem como conhecer previamente o valor de mercado, é uma grandíssima bobagem. Bobagem. Eu tenho como saber o valor de mercado de qualquer imóvel previamente. Por quê? Porque o mercado me dá esse valor. Por isso que se usa... Não é de graça que a Lei 214 traz valor de referência. É para colocar na lei mesmo. Então, o que a lei diz? Que a base de cálculo é o valor da transação. Tanto é que você vai incluir juros, multa. Por exemplo, se eu compro um apartamento na planta... que eles vêm com aquele contratinho lindo lá, que eles colocam lá, R$ 268.423,32. E essa é a base de cálculo do ITBI. Não, né? Para o IBS vai ser incluído também a variação do CUB. O que diz a lei também? Mas, se o valor que for declarado não estiver de acordo, vale o valor de referência, que vai ser apurado como o valor de mercado do bem. Então, tá. E como isso vai ser estimado? No mercado. Como ele vai ser divulgado? Pelo Sinter. Nós vamos falar dele no final. Vou ter que dar uma corridinha, porque eu acabei de receber a plaquinha de 15 minutos. Quais são as oportunidades que esse... Né? O que traz de bom esse imbricamento? Né? A gente vai poder ter uma análise mais profunda das transações imobiliárias e ter mais compartilhamento das informações. E... o PLP também traz aqui a possibilidade de regularização e arrecadação. Isso aqui, claro, a se concretizar
a aprovação do PLP 108 como ele está, certo? Ele permite que se cobre antecipadamente o ITBI com uma alíquota reduzida antes da transferência do imóvel. Vamos ver se isso vai ser objeto de proposta de emenda por parte dos municípios. Atualização da PVG. Como todos nós sabemos, tem 2 súmulas do STJ e do STF que exigem a aprovação não só dos fatores de avaliação, mas dos valores. E aí chega na Câmara, o que acontece? O vereador pega a planta, quanto é que vai valer o meu IPTU? O meu IPTU. Não, baixa esse valor aí. Eu, como técnica, não desaprovo nenhum prefeito que não queira levar, não queira passar por esse pesadelo bizantino em Câmara de Vereadores, tá? Porque isso não dá. Como é que você vai levar um trabalho técnico para vereador aprovar? Isso não existe. E por que o IPTU tem que ser aprovado e o IPVA não? Por que os governadores não têm que passar por isso e os prefeitos têm? Né? Eu gostaria de saber, mas, enfim. A emenda, como bem falou o Guilherme, autoriza o Poder Executivo a atualizar, a trazer os fatores de avaliação e não mais os valores. Isso traz uma grande diferença. Podendo atualizar os valores por ato do Poder Executivo. O que isso significa? Você pode trazer... eu vou trazer um disclosure aqui, antecipar aqui uma notícia. Eu sou redatora de uma nota técnica pela CNM, faço parte de um grupo de trabalho de tributação imobiliária dentro da CNM, e nós estamos para... Eu não sei se já foi para aprovação, Guilherme, acho que não foi ainda, né? No colegiado ainda não, né? Mas vai para o colegiado ainda. Assim que for aprovada, vai ser divulgada na biblioteca da CNM uma nota técnica que fala exatamente como é feita, como a CNM recomenda que se faça justamente a atualização dessa planta de valores, de metodologias, que fui eu que escrevi, mas, por enquanto, já existe uma outra nota técnica, que é única no Brasil, e eu tenho muito orgulho de falar disso, foi feita lá na ANVI, na nossa associação, o nome da nossa associação, em parceria, uma parceria minha e da Camila, que é responsável pelo cadastro técnico de Brusque, lá, município do nosso colega aqui, Guilherme, e que também traz diretivas de como se faz essa atualização. Então, a nota técnica da CNM ainda não foi publicada. Quando for, vai estar disponível na página da CNM, na biblioteca da CNM. Mas a da ANVI já está disponível. É só vocês procurarem na página da ANVI, a Associação dos Municípios do Vale Europeu. E está lá disponível. E é da minha autoria e da autoria da Camila. Ela é bem interessante. Tá? Então, o que a lei tem que trazer? Isso eu tirei dessa nota técnica, interessante, inclusive. Você tem que olhar quais são os métodos de avaliação e os tipos e fontes de dados, da onde você vai tirar essa avaliação, certo? E nesse ponto, eu sei que é complicado, eu sei de experiência própria, porque eu estou tentando fazer isso lá em Blumenau, eles são muito escorregadios, mas estamos tentando. Tentar parcerias com os players do mercado, porque eles têm também essa realidade do mercado imobiliário local. O que mais trazer na lei? Qual a periodicidade da avaliação da planta? A portaria 3242, que fala do cadastro territorial multifinalitário, recomenda que se faça uma atualização máxima de 4 anos, muito embora a gente saiba que a Lei Complementar 214 exija que os valores de referência sejam atualizados anualmente. Então, isso aqui já meios que, né, subiu no telhado.
E aí vem o pulo do gato. Você tem os fatores na lei e os valores publicados por ato do Poder Executivo, decreto, com antecipação. O que você vai ter na publicação? Os valores unitários de referência, as tipologias, os critérios, atributos e características de amostra, com um prazo mínimo de publicação, que eu sugiro que sejam de 90 dias, pelo menos. Então, aqui foi feito um quadro resumo. Esse quadro vai constar também nessa nota técnica que vai ser publicada pela CNM, eu tirei lá do que eu escrevi, com um resumo do que precisa, o que vai para a lei e o que vai para o decreto. Então, vocês podem ver que o que vai para a lei são elementos perenes, as fontes, a metodologia, como vai ser feito o cálculo. Por quê? Porque o contribuinte, e pelo decreto, os valores, as tipologias, porque esta coluna traz elementos que são elementos que podem mudar, de acordo com a evolução do próprio mercado, com a evolução, com mudanças. Então, você pode ter novas tipologias surgindo, tipos de apartamentos diferentes, tipos de casas diferentes. Você pode ter... Depende da evolução do mercado imobiliário da tua cidade. Tá? E critérios, zoneamento. O zoneamento pode mudar, isso pode influenciar no valor do imóvel. Então, e ali são critérios perenes. São elementos perenes e que podem e devem estar na lei. E, é claro, a equação de cálculo. Tem que ser possível para a pessoa fazer o cálculo e chegar no valor do imposto dela. Tá? Quais as recomendações? Sempre detalhar a metodologia, estabelecer a periodicidade e prever contestação administrativa, sempre muito importante, garantir a defesa do contribuinte. E, chegando agora no final, porque eu acho que já estou estourando meu tempo, Sinter e CIB, não vou entrar muito em detalhes, a gente já fez já fizeram uma oficina, mas o que é importante, a gente já sabe o que é o Sinter, que é o Sistema Integrado de Gestão Territorial, e o CIB, que é o novo CPF dos imóveis, né? Ele vai identificar todos os imóveis do Brasil. É um projeto que já existe desde 2009, ganhou tração ali em 2019 e agora se tornou obrigatório a partir da Lei Complementar 214. Por que ele vai impactar na... Ele é obrigatório a partir de 2026 para órgãos federais, notariais, registrais, capitais e Distrito Federal, e a partir de 2027 para todos os municípios. Então, nós estamos com o relógio correndo, gente. Tá? É uma adesão estratégica, urgente e obrigatória. Por quê? Primeiro, o valor de referência que vai ser obrigatório, quem vai ter que divulgar? Os municípios. Quem vai ter que apurar? Os municípios. E não se esqueçam, nós temos 2 sócios agora, estados e União, para cobrar esses valores da gente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não são eles que vão buscar esses valores, somos nós, que conhecemos o nosso território. Terceiro, é obrigatória a atualização. E quarto, não me digam que, a partir do momento que nós tivermos nos nossos municípios o valor de mercado referenciado nos nossos cadastros imobiliários para o CIB e o CIB,
para cobrar IBS e para cobrar CBS, que isso não vai ter impacto no ITBI e no IPTU, né? Não me digam, porque vai ter. Então, vocês vejam que, mesmo que lateralmente, a reforma tributária está trazendo um impacto gigante na tributação imobiliária. Está tirando o IPTU de um marasmo de décadas de falta de atualização e de falta de defasagem nas suas plantas de valores. Está fazendo os nossos gestores finalmente olharem para os seus territórios, voltarem os seus olhos para a gestão territorial, para os seus quintais, e com uma desculpa perfeita. Não, mas eu não quero, mas está vindo de Brasília, são eles que estão fazendo, é uma lei federal, eu não tenho culpa. Eu falei esses dias para um prefeito, os olhinhos dele até brilharam de satisfação. Ué. E aí não tem mais desculpa, né, gente? E aí, já caminhando para o meu encerramento, eu acredito que eu vou ser obrigada a passar, porque já acabou meu tempo. Não atrasar, né? Nós temos aí um novo cenário, com uma PVG possivelmente atualizada, um possível conflito ITBI e IPS que nós vamos ter que ver como é que vai ser tratado, porque a gente não pode duvidar, né, dos nossos legisladores. E o Sinter-CIB impulsionando a integração cadastral no Brasil, né? E o investimento em gestão territorial, que é cronicamente defasada no Brasil e que precisa há muito tempo de investimento. O Brasil, com a dimensão continental como nós temos, nós precisamos conhecer o nosso território. Nós precisamos saber onde nós moramos. Até para ter outras políticas, não só tributárias, né? E é isso, eu encerro a minha fala aqui, mais uma vez, agradecendo imensamente esse espaço gigante para falar sobre tributação imobiliária, que normalmente é um espaço que a gente não tem para falar sobre um tema que não tem assim tanto, não tem o sex appeal que tem a tributação sobre o consumo, não é mesmo? Mas é um tema que me apaixona aí há quase 15 anos, adoro trabalhar, peguei, virei, saí, nunca mais voltei, não me arrependo. Está aí o meu Instagram para quem quiser me seguir. Agradeço imensamente pelo convite, pela acolhida. Os gaúchos são sempre muito queridos, meus vizinhos. E muito obrigada mais uma vez. E estou à disposição para quem quiser conversar, trocar ideias, porque depois que eu descer do palco, somos todos colegas. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia, pela exposição. Acredito que todos aqui saímos melhor contextualizados e engrandecidos, né, com todo o conhecimento que foi trazido. Por fim, eu acho que o que fica de recado mesmo é essa questão, né, principalmente para nós que somos técnicos, vão ter mudanças estruturais essenciais na tributação sobre o patrimônio, da qual nós precisamos nos apropriar, né, porque os gestores vão ser empurrados para fazerem mudanças, né? Eles vão ser empurrados para fazerem mudanças, e aí a melhor voz, né, que pode estar ali do lado deles, eu acredito que deva ser a nossa, né? Por fim, pelo adiantado da hora, nós não poderíamos ter abertura para perguntas. Fica então o nosso agradecimento aqui dos catarinenses, né, para Amor, pelo belíssimo evento. Seria isso. Muito obrigado. Convidamos para fazer a entrega das lembranças do evento aos componentes da mesa o assessor da diretoria da IAMU, senhor Daniel Rodrigues Figueiredo.
Eu pediria ainda 1 minuto de atenção a todos para os recados finais, antes de encerrarmos o turno da manhã. Obrigado. Encerrando os trabalhos do turno da manhã, da programação do segundo dia de atividades do 10º CEMAT, desejamos a todos um excelente intervalo para o almoço e informamos ainda que retornaremos às 13 horas, quando teremos a palestra Orientação e Fiscalização à Atuação do TSRS na Gestão Tributária Municipal, com Emerson Roberto Luiz e Tiago Felker Andrés. Muito obrigado. Bom almoço a todos. She said